O milionário revela os segredos surpreendente após a moça perder sua inocência. Era uma noite típica na pequena cidade de São João do Vale, onde cada boato se espalhava como fogo em palha seca. Clara, uma jovem sonhadora, andava pelas ruas, o coração pulsando rápido. Ela não sabia, mas o destino a aguardava na festa grandiosa que celebrava o sucesso de um enigmático milionário, Ricardo. O nome dele já havia causado alvoroço nas conversas da praça, redes sociais e até mesmo nas fofocas de café. Homem de mistérios queria saber mais sobre ele, mas o medo de se magoar a fazia hesitar. Com cabelos longos e olhos brilhantes, Clara tinha uma ingenuidade que cativava todos ao seu redor. Mas na noite da festa, sua inocência logo seria testada. Enquanto o áudio das risadas e músicas preenchia o ar, ela estava envolta em um clima elétrico, com aqueles flashes de luzes que pareciam dançar na sua frente. Quando os olhares dela e de Ricardo se cruzaram pela primeira vez, foi como se todo o resto tivesse desaparecido. Um medo mental cortante a atingiu. Ali estava o homem que prometia mudar sua vida. Os dois se acercaram, o mundo ao redor virou um borrão. Para Clara, esse momento era intenso, quase sagrado, mas não sabia que aquele instante marcado pela excitação traria consigo uma tempestade silenciosa de segredos. O olhar de Ricardo escondia mais do que ela poderia imaginar. Se você soubesse, ele parecia dizer com os olhos, mas o que era? Os rumores começaram a assombrá-la. A tragédia envolvendo sua fortuna e um passado sombrio começou a florescer, como uma erva daninha em um campo florido. A dança girou, a música aumentou, e Clara quase sentiu o gosto do medo no ar. A relação deles ia além de uma simples atração. Era como um abismo que poderia engoli-la inteira. Quando o sol surgiu no dia seguinte, o encanto desmoronou. Os segredos que Ricardo carregava não eram apenas seus. Eles ameaçavam a vida de Clara e a tranquilidade da cidade. Conversas nas calçadas, murmúrios apressados, olhares de reprovação dos vizinhos. A cidade, antes um abrigo seguro, agora se tornava um campo de batalha moral na mente de Clara. O que realmente havia acontecido no passado de Ricardo? Ele era um anjo ou um demônio? Para onde essa paixão a levaria? Clara se viu diante de uma escolha explosiva: confiar em seu coração ou proteger-se da tempestade que se aproximava. As perguntas a atormentavam, o peso da decisão parecia esmagá-la. E se a verdade sobre Ricardo fosse ainda mais aterradora do que ela pudesse suportar? O mundo à sua volta estava prestes a mudar, e seu doce sonho poderia se transformar em um pesadelo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada, o coração batendo forte dentro do peito. Ela olhou para Ricardo, que parecia perdido em seus próprios pensamentos. O encanto daquela noite mágica agora pesava como uma névoa densa. O medo a cercava, apertando sua garganta, enquanto um novo murmúrio passava pela multidão. Olhares furtivos e sussurros inseguros dançavam ao seu redor, e de repente tudo mudou.
A música parou de forma abrupta, como se tivesse sido cortada. O silêncio gélido que seguiu era quase palpável. Clara virou a cabeça para ver o que causara o alvoroço. E então, cada respiração desapareceu. Uma mulher com cabelos desgrenhados e olhar ardendo empurrou-se através da multidão. Todos pararam. O tempo pareceu desacelerar. Você não pode esconder a verdade para sempre, Ricardo, ela gritou, a voz soando como uma trombeta de guerra, em meio ao choque coletivo. Clara sentiu um frio na espinha. A mulher era desconhecida, mas sua presença exigia atenção. O que estava acontecendo? Ricardo endureceu, seu olhar passando de surpresa para uma frieza calculada. Vá embora, Ana. Ele rugiu, mas a mulher não se intimidou. Eu não vou deixar você destruir a vida da Clara como fez com a minha. O mundo de Clara desabou. O nome Ana ecoava em sua mente. Era a mesma mulher que os sussurros da cidade mencionavam. A ex-namorada de Ricardo. Uma tragédia. Nascida do passado. Que verdades estavam ocultas sob essa superfície reluzente? O que realmente aconteceu entre eles? Ana caminhou até Clara, os olhos cheios de dor e ira. Ele não é quem você pensa que é. Ele tem um lado obscuro. Um lado que você nunca vai conhecer. Clara sentiu o peso de cada palavra. Era como se uma máscara estivesse sendo arrancada, revelando algo sombrio por trás. Ricardo, furioso, segurou o braço de Ana, puxando-a para longe, mas a mulher resistiu. Os olhos ardessem de determinação. Você não pode mais controlar tudo. A verdade virá à tona, queiram ou não. E naquele instante o céu pareceu desabar. Clara ficou de pé, paralisada, enquanto a cena se desenrolava. A multidão murmura e se espalhava, cada um buscando entender a nova peça do quebra-cabeça. Entre a confusão, uma ideia aterradora começou a se formar na mente de Clara. E se tudo o que ela pensou sobre Ricardo, sobre a vida que eles poderiam ter juntos, fosse uma ilusão? Com um movimento rápido, Ana puxou um fichário de dentro de uma bolsa. Em vez de se retirar, ela desatou a abrir as páginas, revelando fotos, documentos, provas que Clara não estava pronta para enfrentar. Cada imagem parecia mais chocante que a anterior. Segredos expostos diante de um auditório que se dividia entre espanto e curiosidade. Ele não é só um milionário. Ele é responsável por coisas que você nunca poderia imaginar. A voz de Ana tremia, mas firmava. Clara olhou para Ricardo, seu mundo começando a desmoronar. Ele estava com a mandíbula cerrada, mas havia um brillo de miedo en sus ojos. ¿O qué más él estaba escondiendo? Justo cuando el quejo de Clara cayó en cambio, un grito ecoó. Una figura surgió corriendo del fondo de la fiesta, descontrolada. Un hombre con expresión desfigurada de desespero. «No puedo dejar que pase esto». Él gritó, con voz tremendo. La multitud se dividió, abriendo espacio, y Clara sintió su corazón parar. ¿Cuál es el papel de él en aquel quebracabeza? Clara sabía que todo había mudado. Ella estaba en medio a revelaciones explosivas, metiendo en las fundaciones de la vida que acreditaba ter. ¿Qué más virá por delante? ¿Y si el pasado de Ricardo fuese más traizuero do que ella pudiera soportar? En cuanto la tensión rodaba, la duda consumía. ¿Qué sería más aterrador? Descobrir a verdade ou viver na escuridão da ignorância? Clara estava em choque. O grito de Ana ecoava em sua mente, as palavras reverberando como um tambor. O homem correndo pela festa fuzilou sua atenção. Ele parecia desesperado, com os olhos arregalados de pânico, como se soubesse algo que poderia destruir tudo. O que era tão urgente? Enquanto a multidão se aglomerava, Clara sentia seu coração bater forte. Tudo estava em um frenesi de tensão. O som dos murmúrios e dos sapatos arrastando no chão criava um clima pesadíssimo. Ricardo, agora em um silêncio aflito, encarava Ana e a figura desconhecida. O cerco se fechava ao redor deles. Eu não posso deixar isso acontecer. O homem repetiu, sua voz embargada pela emoção.
mas suas palavras eram um mistério. O que ele fazia ali? Ele parou abruptamente, a respiração acelerada. Ana olhou para ele com olhos cheios de desespero e gritou: "Diga a verdade, Lucas." A palavra Lucas cortou Clara como uma faca. Lucas? O nome surgiu como um chamado em meio à fumaça. O homem, que antes parecia um intruso, agora parecia parte de algo muito maior. Clara piscou, tentando compreender. "Quem é você?" Lucas hesitou, e a hesitação foi o suficiente para o silêncio se espalhar como uma onda pela multidão. Ele passou a mão pelo cabelo, e com um olhar nervoso, finalmente respirou fundo. "Sou irmão de Ricardo." A revelação caiu sobre ela como um balde de água fria. Todos na festa pareciam estar em choque. Ricardo, um homem que ela achava tão perfeito, tinha um irmão desconhecido. Eu não sabia que você tinha um irmão." Clara murmurou. O olhar oscila entre Lucas e Ricardo. A respiração de Ricardo estava presa, a fúria e a insegurança visíveis em seu rosto. "O que você está fazendo aqui, Lucas? Não devia estar aqui." A raiva na voz de Ricardo se misturava com o desespero. Lucas deu um passo à frente, sua expressão mudando de desespero para uma determinação estrondosa. "Eu estou aqui porque você não pode mais esconder seu passado. É hora de Clara saber a verdade." A multidão começou a murmurar, cochichos e sussurros surgindo em ondas. Que passado? Clara estava consumida pela confusão. Olhando fixamente para Ricardo, ela exigiu respostas. Mas a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém esperava. Lucas balançou a cabeça em desgosto. "Seu pai, Ricardo, o que você fez? Tudo isso está ligado ao que aconteceu na cidade. Ele não é apenas um milionário, ele carrega as consequências de um crime." A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Crime? Que crime? Seus olhos se arregalaram em desespero. Ela se sentiu perdida em um turbilhão de incerteza. A festa agora um mar de olhares curiosos, avaliativos. Um acidente. Uma tragédia que ocorreu anos atrás, por causa da ambição dele. Lucas falou rápido, cada palavra cortando mais fundo. "Ele foi responsável, Clara. E agora você está prestes a se envolver em algo que pode destruí-la." As últimas palavras dele eram como um aviso sombrio. Então, Ricardo se fez presente, arrogante e ferido. "Chega, Lucas, você não sabe do que está falando." Mas seu tom nervoso denunciava que ele sabia. A cena tornou-se mais carregada. Clara olhou para Ricardo, suas entranhas em conflito. Em quem ela poderia confiar? O homem que parecia ser um sonho ou o irmão que revelava um pesadelo? A multidão murmura ainda mais, olhares de reprovação e curiosidade se intensificando. Clara respirou fundo, o peso da verdade ameaçando esmagá-la. E se tudo o que ela acreditava sobre Ricardo fosse construído sobre mentiras? Um futuro a dois havia se transformado em uma armadilha. "O que mais você esconde?" perguntou, a voz trêmula, a angústia florando. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma sirene ecoou à distância. A festa tornou-se caos, e no fundo, Clara sentiu que essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais a noite revelaria? E qual seria o verdadeiro custo da paixão que nascia entre eles? A verdade já não parecia algo tão simples de aceitar. Clara estava em choque. O grito de Ana ecoava em sua mente, as palavras reverberando como um tambor. O homem correndo pela festa fuzilou sua atenção. Ele parecia desesperado, com os olhos arregalados de pânico, como se soubesse algo que poderia destruir tudo. O que era tão urgente? Enquanto a multidão se aglomerava, Clara sentia seu coração bater forte. Tudo estava em um frenesi de tensão. O som dos murmúrios e dos sapatos arrastando no chão criava um clima pesadíssimo. Ricardo,
agora em um silêncio aflito, encarava Ana e a figura desconhecida. O cerco se fechava ao redor deles. Eu não posso deixar isso acontecer, o homem repetiu, sua voz embargada pela emoção. Mas suas palavras eram um mistério. Ele parou abruptamente, a respiração acelerada. Ana olhou para ele com olhos cheios de desespero e gritou: "Diga a verdade, Lucas." A palavra Lucas cortou Clara como uma faca. Lucas, o nome surgiu como um chamado em meio à fumaça. O homem, que antes parecia um intruso, agora parecia parte de algo muito maior. Clara piscou, tentando compreender. "Quem é você?" Lucas hesitou, e a hesitação foi o suficiente para o silêncio se espalhar como uma onda pela multidão. Ele passou a mão pelo cabelo e, com um olhar nervoso, finalmente respirou fundo. "Sou irmão de Ricardo." A revelação caiu sobre ela como um balde de água fria. Todos na festa pareciam estar em choque. Ricardo, um homem que ela achava tão perfeito, tinha um irmão desconhecido? Eu não sabia que você tinha um irmão." Clara murmurou. O olhar oscila entre Lucas e Ricardo. A respiração de Ricardo estava presa, a fúria e a insegurança visíveis em seu rosto. "O que você está fazendo aqui, Lucas? Não devia estar aqui." A raiva na voz de Ricardo se misturava com o desespero. Lucas deu um passo à frente, sua expressão mudando de desespero para uma determinação estrondosa. "Estou aqui, porque você não pode mais esconder seu passado. É hora de Clara saber a verdade." A multidão começou a murmurar, cochichos e sussurros surgindo em ondas. Que passado? Clara estava consumida pela confusão, olhando fixamente para Ricardo. Ele exigiu respostas, mas a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém esperava. Lucas balançou a cabeça, em desgosto. "Seu pai, Ricardo, o que é que você fez? Tudo isso está ligado ao que aconteceu na cidade. Ele não é apenas um milionário, ele carrega as consequências de um crime." A revelação foi como uma explosão. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. "Crime? Que crime?" Seus olhos se arregalaram em desespero. Ela se sentiu perdida em um turbilhão de incerteza. A festa agora um mar de olhares curiosos, avaliativos. Um acidente, uma tragédia que ocorreu anos atrás, por causa da ambição dele. Lucas falou rápido, cada palavra cortando mais fundo. "Ele foi responsável, Clara. E agora você está prestes a se envolver em algo que pode destruí-la." As últimas palavras dele eram como um aviso sombrio. Então Ricardo se fez presente, arrogante e ferido. "Chega, Lucas, você não sabe do que está falando." Mas seu tom nervoso denunciava que ele sabia. A cena tornou-se mais carregada. Clara olhou para Ricardo, suas entranhas em conflito. Em quem ela poderia confiar? O homem que parecia ser um sonho ou o irmão que revelava um pesadelo? Um grito agudo e estridente cortou o ar. Clara virou-se para ver uma mulher de vestido branco desabando em cima de uma mesa, com a expressão de alguém à beira da loucura. "Ele vai achar você. O passado vai voltar. Vocês não podem deixar isso acontecer." A multidão paralisou, seus olhares alternando entre a mulher em crise e a tensão crescente entre os irmãos. "Quem é ela?" Clara perguntou, o coração acelerado. Ricardo se tornou uma sombra, o rosto pálido, já sem palavras. Lucas olhou para Clara, um temor em seus olhos. Ela é uma das vítimas. O mundo de Clara desabou em uma fração de segundos. A mulher no chão começou a gritar, repetindo nomes e frases confusas sobre um acidente. "Ricardo, não posso deixá-lo se safar novamente." O pânico tomou conta, e a cidade parecia se agitar ao lembrar um passado sombrio. Clara sentiu o peso da revelação cair como um manto escuro sobre seus ombros. A multidão, antes animada,
agora estava paralisada, com rostos pálidos e murmúrios nervosos. E a pergunta ecoava na cabeça de Clara. O que mais ela não sabia sobre Ricardo? A festa, que era para ser um momento de felicidade, transformou-se em um campo de batalha emocional. O que mais estava enterrado sob segredos e mentiras? O que o destino preparava para ela agora? Clara estava paralisada, o coração batendo forte dentro do peito. A mulher de vestido branco parecia se contorcer, seus gritos ecoando como um alerta. Não deixem que ele escape. A verdade deve vir à tona. A multidão estava em choque, dividida entre curiosidade e horror. Ricardo se aproximou, a expressão de pânico se espalhando pelo rosto. Ele parecia pronto para desmoronar. Clara, você não deveria ouvir isso, ele gritou, sua voz falhando. Mas a tensão era palpável, e Clara se sentiu presa entre o amor por aquele homem e as dúvidas crescentes que a cercavam. Ana, ainda ali, olhou para Clara e disse com ferocidade: ele precisa enfrentar o que fez. Você não pode amar um monstro. As palavras de Ana eram como facas, cortando em silêncio a ilusão que Clara havia construído ao redor de Ricardo. E tudo isso é verdade? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. O ar estava denso e cada respiração parecia mais difícil. Você precisa me dizer, Ricardo. Ele hesitou, a raiva se misturando com um desespero que Cláudia nunca havia visto antes. Não é simples, Clara. Você não entende. Mas o irmão dele, Lucas, estava impassível. Sim, Clara, é mais do que ele quer revelar. Lucas exclamou, sua voz vibrando com um peso. Ricardo, em um movimento rápido, passou a mão pelo cabelo, perdido entre as emoções. Antes que pudesse falar, a mulher de branco, agora mais calma, olhou diretamente para Ricardo e gritou: você acha que pode esconder isso para sempre? Você sabe que ela está em perigo. A verdade não só a libertará, mas a protegerá. As palavras dela provocaram um novo murmúrio na multidão. Aquilo não era um simples boato, era um aviso. O que mais Clara não sabia? O olhar de Lucas se suavizou e ele disse com urgência: Clara, há mais do que apenas um acidente. É uma história que envolve traição, dor e uma vida que foi tirada. E nós não sabemos quem realmente pode estar por trás disso. Ele respirou fundo, parecendo mais forte. Seu pai, ele era alguém importante nos negócios de Ricardo. Não, Ricardo gritou, o tom de sua voz subindo, enquanto a raiva crescia. Você não pode expor isso, é perigoso. Ele estava em pânico agora, com os olhos bem abertos, como se estivesse fugindo de algo que havia jurado esconder para sempre. A mulher de vestido branco começou a cair em lágrimas, e sua troca de olhares com Clara foi carregada. Ela tem que saber, é a única maneira de protegê-la. Ricardo poderia ser um alvo. Clara se sentiu em um labirinto sem saída, e a verdade a apertava como as mãos de uma serpente. Uma parte dela queria acreditar em Ricardo, mas os gritos da mulher e a determinação de Lucas a puxava na direção oposta. E quando Clara olhou para o palco, quase como um impulso, viu um homem diferente, com um olhar conhecido que a fez parar. Era alguém que ela nunca esperava ver. Um homem magro, de terno escuro e com um sorriso que parecia familiar. Ele estava ali, observando tudo, e Clara sentiu um nó na garganta. O que você está fazendo aqui, Marcos? Ela sussurrou, reconhecendo-o de fotos antigas. A verdade era muito mais complicada do que parecia. Ricardo se deu conta da presença de Marcos e seu rosto se contorceu de desespero. Você não deveria estar aqui, gritou. Ela vai saber a verdade, Ricardo. É hora. Marcos respondeu com um tom desafiador. A situação explodiu em uma confusão de rostos atordoados e gritos.
Clara estava perdida, sem saber quem confiar. Estava em um vórtice de revelações. E cada elemento que chegava até ela não fazia mais sentido. O que você ocultou, Marcos? O que mais está destinado a vir à tona? A pergunta escapuliu de seus lábios, e as paredes começaram a se fechar ao seu redor. Neste turbilhão, Clara sentiu um peso crescente, como se o céu estivesse desabando sobre ela. O que todo mundo estava escondendo. E se a verdade não a libertasse, mas ao contrário, acabasse com tudo que ela conhecia? A multidão murmurava, os olhares de reprovação se intensificando. E se nós estivermos todos envolvidos em algo muito maior, Clara pensou, a dúvida correndo por suas veias. Sentiu que estava se aproximando de uma linha quebradiça, e não sabia se queria atravessar. Olhos chocados a cercavam, e a pressão aumentava. Marcos, você precisa responder. O que você sabe? E a sala parecia girar enquanto ela aguardava a resposta. O que mais estava para ser revelado? O que isso significava para ela e para Ricardo? O peso da incerteza estava prestes a explodir. Clara estava paralisada, o coração batendo forte dentro do peito. A mulher de vestido branco parecia se contorcer, seus gritos ecoando como um alerta. Não deixem que ele escape. A verdade deve vir à tona. A multidão estava em choque, dividida entre curiosidade e horror. Ricardo se aproximou, a expressão de pânico se espalhando pelo rosto. Ele parecia pronto para desmoronar. Clara, você não deveria ouvir isso, ele gritou, sua voz falhando. Mas a tensão era palpável, e Clara se sentiu presa entre o amor por aquele homem e as dúvidas crescentes que a cercavam. Ana, ainda ali, olhou para Clara e disse com ferocidade: ele precisa enfrentar o que fez. Você não pode amar um monstro. As palavras de Ana eram como facas, cortando em silêncio a ilusão que Clara havia construído ao redor de Ricardo. E tudo isso é verdade? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. O ar estava denso, e cada respiração parecia mais difícil. Você precisa me dizer, Ricardo. Ele hesitou, a raiva se misturando com um desespero que Clara nunca havia visto antes. Não é simples, Clara. Você não entende. Mas o irmão dele, Lucas, estava impassível. Sim, Clara, é mais do que ele quer revelar. Lucas exclamou, sua voz vibrando com um peso. Ricardo, em um movimento rápido, passou a mão pelo cabelo, perdido entre as emoções. Antes que pudesse falar, a mulher de branco, agora mais calma, olhou diretamente para Ricardo e gritou. Você acha que pode esconder isso para sempre? Você sabe que ela está em perigo. A verdade não só a libertará, mas a protegerá. As palavras dela provocaram um novo murmúrio na multidão. Aquilo não era um simples boato, era um aviso. O que mais Clara não sabia? O olhar de Lucas se suavizou, e ele disse com urgência, Clara, há mais do que apenas o acidente. É uma história que envolve traição, dor e uma vida que foi tirada. E nós não sabemos quem realmente pode estar por trás disso. Ele respirou fundo, parecendo mais forte. Seu pai, ele era alguém importante nos negócios de Ricardo. No, Ricardo gritou, o tonde, sua voz subindo enquanto a raiva crescia. Você não pode expor isso. É perigoso. Ele estava em pânico agora, com os olhos bem abertos, como se estivesse fugindo de algo que havia jurado esconder para sempre. A mulher de vestido branco começou a cair em lágrimas, e sua troca de olhares com Clara foi carregada. Ela tem que saber. É a única maneira de protegê-la. Ricardo poderia ser um alvo. Clara se sentiu em um labirinto sem saída, e a verdade a apertava como as mãos de uma serpente. Uma parte dela queria acreditar em Ricardo, mas os gritos da mulher e a determinação de Lucas a puxavam na direção oposta. E quando Clara olhou para o palco, quase como um impulso, viu um homem diferente, com um olhar conhecido que a fez parar. Era alguém que ela nunca esperava ver. Um homem magro, de terno escuro
e com um sorriso que parecia familiar. Ele estava ali, observando tudo, e Clara sentiu um nó na garganta. "O que você está fazendo aqui, Marcos?" Ela sussurrou, reconhecendo de fotos antigas. A verdade era muito mais complicada do que parecia. Ricardo se deu conta da presença de Marcos e seu rosto se contorceu de desespero. "Você não deveria estar aqui", gritou. "Ela vai saber a verdade, Ricardo. É hora." Marcos respondeu, com um tom desafiador. A situação explodiu em uma confusão de rostos atordoados e gritos. Clara estava perdida, sem saber quem confiar. Estava em um vórtice de revelações, e cada elemento que chegava até ela não fazia mais sentido. "O que você ocultou, Marcos? O que mais está destinado a vir à tona?" A pergunta escapuliu de seus lábios, e as paredes começaram a se fechar ao seu redor. Então, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal da festa se abriu com um estrondo, e 2 policiais entraram, a farda brilhando sob as luzes. A multidão silenciou como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Um dos policiais se aproximou diretamente de Ricardo, apontando o dedo com uma severidade que fez o coração de Clara acelerar. "Ricardo Costa, você está preso." As palavras dele ecoaram de forma brutal. O choque percorreu a sala, e Clara mal pôde respirar. "Você é acusado de fraude e de estar envolvido em um crime muito mais grave, envolvendo a morte de uma testemunha que poderia implicá-lo." Os murmúrios começaram novamente, mais intensos, e Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ricardo, agora pálido, retrocedeu como se tivesse sido atingido por um golpe. "O quê? Não, isso não pode ser verdade." Sua voz estava carregada de desespero. Lucas, que até então parecia ansioso, agora sorriu de forma amarga. "Viu, Clara? Ele não é o que parecia." E quando Clara olhou para os policiais novamente, algo horrível se solidificou na sua mente. Ricardo estava cercado por mentiras e traições. Enquanto os agentes o algemavam, outro grito rasgou o ar. Uma mulher do fundo da sala, que Clara mal viu, se despedaçou em lágrimas. Eu avisei a todos. Ele não pode escapar da verdade. E isso afetará todos nós." As palavras da mulher reverberaram na mente de Clara, e o pânico tomou conta de seu coração. O que mais poderia estar escondido? As conexões se entrelaçavam como uma teia, e a noite estava apenas começando a desvendar seus segredos. Clara olhou para Ricardo, agora em choque e impotente, e se perguntou: quem era ele realmente? O que mais ela desconfiava dele era real. A verdade estava prestes a desmoronar com todas as suas promessas, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. O peso da revelação esmagava tudo ao seu redor, e Clara percebeu que a tempestade era apenas uma premonição do que estava por vir. Clara estava paralisada, o coração batendo forte dentro do peito. A mulher de vestido branco parecia se contorcer, seus gritos ecoando como um alerta. Não deixem que ele escape. A verdade deve vir à tona. A multidão estava em choque, dividida entre curiosidade e horror. Ricardo se aproximou, a expressão de pânico se espalhando pelo rosto. Ele parecia pronto para desmoronar. Clara, você não deveria ouvir isso. Ele gritou, sua voz falhando, mas a tensão era palpável, e Clara se sentiu presa entre o amor por aquele homem e as dúvidas crescentes que a cercavam. Ana, ainda ali, olhou para Clara e disse com ferocidade, ele precisa enfrentar o que fez. Você não pode amar um monstro. As palavras de Ana eram como facas, cortando em silêncio a ilusão que Clara havia construído ao redor de Ricardo. E tudo isso é verdade? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. O ar estava denso, e cada respiração parecia mais difícil. Você precisa me dizer, Ricardo. Ele hesitou,
a raiva se misturando com um desespero que Clara nunca havia visto antes. Não é simples, Clara. Você não entende. Mas o irmão dele, Lucas, estava impassível. Sim, Clara, é mais do que ele quer revelar. Lucas exclamou, sua voz vibrando com um peso. Ricardo, em um movimento rápido, passou a mão pelo cabelo, perdido entre as emoções. Antes que pudesse falar, a mulher de branco, agora mais calma, olhou diretamente para Ricardo e gritou. Você acha que pode esconder isso para sempre? Você sabe que ela está em perigo. A verdade não só a libertará, mas a protegerá. As palavras dela provocaram um novo murmúrio na multidão. Aquilo não era um simples boato, era um aviso. O que mais Clara não sabia. O olhar de Lucas se suavizou e ele disse com urgência. Clara, há mais do que apenas um acidente. É uma história que envolve traição, dor e uma vida que foi tirada. E nós não sabemos quem realmente pode estar por trás disso. Ele respirou fundo, parecendo mais forte. Seu pai, ele era alguém importante nos negócios de Ricardo. Não, Ricardo gritou, o tom de sua voz subindo enquanto a raiva crescia. Você não pode expor isso. É perigoso. Ele estava em pânico agora, com os olhos bem abertos, como se estivesse fugindo de algo que havia jurado esconder para sempre. A mulher de vestido branco começou a cair em lágrimas, e sua troca de olhares com Clara foi carregada. Ela tem que saber. É a única maneira de protegê-la. Ricardo poderia ser um alvo. Clara se sentiu em labirinto sem saída. E a verdade a apertava como as mãos de uma serpente. Uma parte dela queria acreditar em Ricardo, mas os gritos da mulher e a determinação de Lucas a puxavam na direção oposta. E quando Clara olhou para o palco, quase como um impulso, viu um homem diferente, com um olhar conhecido que a fez parar. Era alguém que ela nunca esperava ver. Um homem magro, de terno escuro e com um sorriso que parecia familiar. Ele estava ali, observando tudo, e Clara sentiu um nó na garganta. O que é que você está fazendo aqui, Marcos? Ela sussurrou, reconhecendo-o de fotos antigas. A verdade era muito mais complicada do que parecia. Ricardo se deu conta da presença de Marcos e seu rosto se contorceu de desespero. Você não deveria estar aqui, gritou. Ela vai saber a verdade, Ricardo. É hora. Marcos respondeu, com um tom desafiador. A situação explodiu em uma confusão de rostos atordoados e gritos. Clara estava perdida, sem saber quem confiar. Estava em um vórtice de revelações, e cada elemento que chegava até ela não fazia mais sentido. O que você ocultou? Marcos, o que mais está destinado a vir à tona? A pergunta escapuliu de seus lábios, e as paredes começaram a se fechar ao seu redor. Então, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal da festa se abriu com um estrondo, e 2 policiais entraram, a farda brilhando sob as luzes. A multidão silenciou como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Um dos policiais se aproximou diretamente de Ricardo, apontando o dedo com uma severidade que fez o coração de Clara acelerar. Ricardo Costa, você está preso. As palavras dele ecoaram de forma brutal. O choque percorreu a sala, e Clara mal pôde respirar. Você é acusado de fraude e de estar envolvido em um crime muito mais grave, envolvendo a morte de uma testemunha que poderia implicá-lo. Os murmúrios começaram novamente, mais intensos, e Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ricardo, agora pálido, retrocedeu como se tivesse sido atingido por um golpe. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Sua voz estava carregada de desespero. Lucas, que até então parecia ansioso, agora sorriu de forma amarga. Viu, Clara? Ele não é o que parecia. E quando Clara olhou para os policiais novamente, algo horrível se solidificou na sua mente. Ricardo estava cercado por mentiras e traições. Enquanto os agentes o algemavam, outro grito rasgou o ar.
Uma mulher do fundo da sala, que Clara mal viu, se despedaçou em lágrimas. Eu avisei a todos. Ele não pode escapar da verdade, e isso afetará todos nós. As palavras da mulher reverberaram na mente de Clara, e o pânico tomou conta de seu coração. O que mais poderia estar escondido? As conexões se entrelaçavam como uma teia, e a noite estava apenas começando a desvendar-se os segredos. Clara olhou para Ricardo, agora em choque e impotente, e se perguntou: quem era ele realmente? O que mais ela desconfiava dele era real? A verdade estava prestes a desmoronar com todas as suas promessas, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. O peso da revelação esmagava tudo ao seu redor, e Clara percebeu que a tempestade era apenas uma premonição do que estava por vir. Foi então que, de repente, tudo mudou. Um tiro ecoou, atravessando a sala como um relâmpago. Clara congelou. A cena, antes caótica, se transformando em um pesadelo. O silêncio carregado de horror se instalou. O queixo de Clara caiu enquanto ela via Ricardo desabando no chão, uma expressão atônita em seu rosto. O mundo ao redor dela se desfez em pedaços. Alguém, em meio à multidão, gritou: Não, o que você és? Marcos estava em choque. A multidão se agitou, as pessoas se afastando em pânico. Clara sentiu seu coração afundar. O que significava isso? Quem havia atirado? E a pergunta que a atormentava: Ricardo estava bem? Os olhos de Clara percorreram o ambiente em busca de respostas, enquanto a sirene da polícia começava a se aproximar, misturando-se com os gritos. As coisas agora nunca seriam as mesmas. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um preço que ninguém estava preparado para pagar. Clara estava paralisada, o coração batendo forte dentro do peito. O tiro ainda reverberava no ar, o estalo agudo que cortou a festa como uma faca. A multidão, antes vibrante, agora estava congelada em horror. Clara olhou para Ricardo, seu corpo estirado no chão, pálido, como um fantasma, enquanto o sangue começava a se espalhar sob ele. A cena pareceu flutuar em um pesadelo. Sem saber o que fazer, ela sentiu mãos a empurrar. As pessoas começaram a se mover rapidamente. O pânico tomou conta. O olhar atônito de Clara se deteve em Lucas, que estava paralisado, a boca aberta. O irmão de Ricardo parecia estar absorvendo a gravidade do que acabara de acontecer. Ricardo, ele gritou, sua voz tremendo de desespero. Não, o que você fez? Mas, em meio ao caos, uma figura surgiu como uma sombra. Ana, a ex-namorada de Ricardo, não recuou. Com um olhar feroz, ela pôs-se à frente, gritando para a multidão que fazia um círculo ao redor do corpo. Ninguém se mova. O verdadeiro culpado está aqui. Seu tom era cortante, como o vidro quebrando. A tensão se intensificou. Todo mundo olhava entre Ana e Ricardo, que ainda estava no chão. O murmúrio tomou forma. Clara sentiu a adrenalina bombear dentro de si, o medo a consumindo. O que você sabe, Ana? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, o nó na garganta apertando. A mulher respirou fundo, deixando escapar uma mistura de raiva e dor. Ricardo não é quem você pensa que é, Clara. Ele não apenas esconde segredos. Ele está envolvido em algo muito maior. As palavras dela pendiam no ar, pesadas como uma âncora. Clara franze a testa, seu mundo começando a desmoronar. Quem era aquele homem de sonhos? O que você quer dizer? Questionou, angustiada. As respostas pareciam dançar fora de seu alcance. Nesse momento, um novo alvoroço ecoou pelo local. Marcos, ainda de pé, começou a gritar, enquanto um grupo de policiais se aproximava rapidamente. É tudo uma armação, ele bradou. Mas a multidão mal ouvia. Todos estavam focados no que acontecia com Ricardo. Ricardo, você tem que se explicar. Lucas disse, a voz chorosa, enquanto se agachava ao lado do irmão. Mas Ricardo só conseguiu olhar em volta, sua expressão desorientada. Não,
Não pode estar acontecendo. Nesse instante, algo mais rompeu todas as barreiras. Uma voz familiar, vinda de trás dele, disse: "Você sempre soube que isso ia acontecer." Era a mulher de vestido branco, agora levantando-se do chão. Ela olhou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas e determinação. Ele mentiu para todos nós. Clara sentiu que o chão se abria sob ela. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça se movendo, mas sem se encaixar. "Quem é você?" ela gritou. A fé que tinha em Ricardo oscilando entre o amor e a dúvida. "Eu sou a irmã de uma das vítimas", gritou a mulher, sua voz tremendo. "Ele nunca pagou pelo que fez. A morte dela não foi um acidente. Você deve saber, Clara." As palavras dela cortaram como uma espada. A sala ficou em silêncio, quase como se o ar tivesse sido sugado de volta. Clara sentiu um tremor subir pela sua espinha. Tudo estava misturado. Ricardo, a festa, os segredos. Tudo se transformando em um caos. Ele pensou que poderia escapar, mas agora todos nós sabemos a verdade. Ana exclamou. Clara não sabia mais o que pensar. Sua visão girava, a dor no peito se fazia presente com força. O desespero tomou conta e uma única certeza surgiu. A batalha não era apenas sobre o que estava acontecendo, mas sobre o que tinha ocorrido há muito tempo. Segredos enterrados começavam a brotar, e a cada revelação que surgia, Clara se perguntava se ainda havia lugar para a esperança em sua vida. Então, do meio do tumulto, uma nova figura apareceu. Um homem alto, de rosto conhecido, mas a expressão distante. O pai de Ricardo. O que ele estava fazendo ali? O olhar dele era profundo e assim que ele entrou na sala, tudo parecia mudar novamente. "Eu preciso falar agora", ele disse, tão firme quanto a tempestade que se aproximava. "Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu." Ele olhou para todos, e enquanto as palavras dele ecoavam, Clara percebeu que a tempestade estava prestes a se intensificar muito mais. E no fundo, algo murmurava. A verdade ainda era muito mais obscura do que imaginava. Clara estava paralisada, o coração batendo forte dentro do peito. A figura que tinha entrado na festa, o pai de Ricardo, parecia um fantasma que voltou para assombrar a todos. Ele se aproximou da cena, e seu olhar era intenso, como se carregasse um peso que ninguém conseguia imaginar. "Eu preciso falar agora", ele disse, a voz baixa, mas firme. A multidão estava em choque, olhos fixos no homem que tinha a chave para tudo. "O que você veio fazer aqui?" Ana perguntou, a raiva transbordando. "Se você realmente se importasse, isso nunca teria acontecido. Eu sei de tudo o que aconteceu", ele respondeu, a expressão endurecendo. Clara franziu a testa, confusa. Como ele poderia saber? Ricardo, ainda no chão, olhava seu pai com uma mistura de desespero e raiva. "Você não pode simplesmente aparecer aqui e esperar que tudo se resolva", Ricardo gritou, com a voz carregada de desespero. Mas o pai não se intimidou. "Vocês não sabem a verdade, e se eu não falar agora, pode ser tarde demais." Ele respirou fundo, e um silêncio tenso se instaurou, enquanto a multidão esperava ansiosamente. "Ricardo, você não é o único que carrega segredos. A verdade sobre a morte de sua mãe está prestes a vir à tona." O coração de Clara disparou. A morte de uma mãe. O que ele queria dizer com isso? O impacto da revelação foi como um soco no estômago. Era uma declaração explosiva, e Clara sentiu seu corpo tremer. "Calma. Do que você está falando?" Lucas perguntou, incapaz de esconder a perplexidade. Todos estavam à beira de um colapso. O que mais poderia ser revelado nesta festa que já era um caos? "Ela não morreu por acidente. Ricardo, a sua mãe estava envolvida em algo muito sombrio. E você também." A voz do pai de Ricardo ecoava, implacável. "As coisas que você não sabe, as mentiras que todos nós contamos, são maiores do que você imagina." As palavras dele colidiam com a mente de Clara,
cada uma cortante como uma lâmina. Ela olhou para Ricardo, que parecia em choque. Aquilo era muito mais do que um mistério. Era um fardo que ele não deveria carregar sozinho. De repente, um grito estridente ecoou na sala. Pai, pare com isso! Era uma nova voz, uma jovem que Clara não havia notado antes. A mulher, com cabelos claros e expressão aflita, empurrou seu caminho até o centro da cena. Você não tem o direito de falar dela assim. E quem é você? Clara perguntou, confusa enquanto olhava para a nova chegada. Eu sou a irmã de Ricardo. Ela revelou. O choque foi absoluto. Mais um segredo, mais uma revelação que mudava tudo. Não é justo expor isso agora. Você só está enfraquecendo tudo o que ele construiu. O pai olhou para a irmã com frieza. Foi você quem me obrigou a fazer isso. Eu pensava que você era diferente, mas parece que todos aqui estão cegos pela ambição e pelo egoísmo. E quando Clara pensou que não poderia haver mais uma reviravolta, a irmã de Ricardo, agora com lágrimas nos olhos, encarou o irmão. Você bebia da mesma água que eu. Se tem um monstro aqui, somos todos nós, e a verdade virá à tona. Não importa o que tentemos esconder. O peso dessas palavras era imenso. Clara sentiu seu coração apertar, a confusão crescendo. As histórias de segredos e traições não pareciam ter fim. O que mais estava escondido por trás de sorrisos e promessas? Quem eram realmente aquelas pessoas? Enquanto tudo isso acontecia, um novo barulho ecoou. A sirene da polícia se aproximava. Mais forte, mais urgente. Clara olhou para Ricardo, vendo nos olhos dele um misto de desespero e uma súplica muda. Por favor, você precisa acreditar em mim. Ele disse, mas suas palavras pareciam perder significado no meio da mudança caótica. E então, como um relâmpago, tudo ficou em silêncio. As luzes da festa piscavam, e todos os olhares se voltaram para Clara. O que ela iria fazer agora? Havia tanto que não fazia sentido, e a verdade estava prestes a desmoronar diante dela. O ambiente estava carregado de tensão, e ela percebeu que o impacto dessa noite nunca sairia de sua mente. A decisão estava em suas mãos. E enquanto a sirene se aproximava, Clara sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que ela realmente sabia sobre Ricardo? A verdade estava apenas começando a se revelar. Clara estava congelada, o coração batendo como um tambor dentro do peito. A presença do pai de Ricardo transformou a situação em um turbilhão de emoções. A verdade vem à tona agora. Ele insistiu, provocando murmúrios nervosos na multidão. O que mais ele sabia? A jovem sentiu lágrimas brotarem ao ver o desespero nos olhos de Ricardo, que estava ali, no chão, cercado por segredos e dor. Ana e a nova irmã de Ricardo se uniram, cada uma com seu próprio peso emocional. Era como se a festa, que começara cheia de risadas e esperança, tivesse se transformado em um tribunal sombrio, onde cada um estava determinado a expor a verdade. Essa noite pode ser a última chance de esclarecer tudo, disse o pai. Sua voz tremeu. Ricardo, sua mãe não morreu por acaso. Havia muito mais em jogo. Ana, já no limite de sua paciência, gritou. Isso não é hora de revelações. Essas revelações não vão consertar nada. Mas a pressão era intensa e a multidão queria respostas. Deixe que ele fale, Lucas implorou, o rosto pálido, e Clara sentiu o pânico subir. O sacrifício e a tragédia estavam se entrelaçando, e ela sabia que a resposta poderia mudar tudo. O que aconteceu com a mãe dele? O olhar do pai de Ricardo se encheu de dor. Houve um acidente, um incêndio onde sua mãe estava. E tudo isso está ligado à ambição de pessoas perigosas no nosso círculo. O ar parecia pesado ao redor. Clara começou a sentir o chão tremer sob seus pés. Em quem ela poderia confiar? E se aquilo tudo fosse apenas uma armadilha sutil? A multidão ficou em silêncio,
absorvendo a verdade revelada. Ricardo, cabe a você agora. Se não falar, as mentiras nunca vão morrer. O peso da responsabilidade caiu sobre Ricardo, que parecia dividido entre querer proteger Clara e enfrentar os fantasmas que o perseguiam. Eu não sabia que isso voltaria para nos assombrar. Um eco de desespero. O caos da festa parecia um distante eco. O ai viria agora. Clara fechou os olhos um momento, tentando processar tudo. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, um grupo de policiais avançou para proteger a cena. A sirene cortou o silêncio novamente, e a tensão se intensificou. Precisamos levá-lo. O que está fazendo aqui não faz bem. Um oficial apontou para o pai de Ricardo. Você tem explicações a dar. Eu só queria proteger meu filho. Eu não queria que tudo viesse à tona assim. A voz dele tremia. A verdade jorrava, e as palavras cortantes pareciam jazer sobre os ombros de todos ali. Ana olhou para Clara, um pedido silencioso nos olhos. É hora de vocês se unirem e enfrentarem isso. Não importa o que aconteça, vocês precisam se apoiar. Clara sentiu um calor crescer dentro de si. O que era amor se tornava mais forte no meio da tragédia. Finalmente, Ricardo se levantou lentamente, a expressão resoluta. Eu sou responsável por muitas coisas e é hora de eu assumir. Ele olhou diretamente nos olhos de Clara e a conexão era elétrica. Você merece saber a verdade. Nós todos merecemos. Nesse momento, Clara sentiu que tudo estava mudando. Não era só sobre o que eles enfrentavam ali, mas sobre a coragem de lidar com o que viriam a seguir. O caminho para a verdade ainda era nebuloso, mas ela sabia que tivesse Ricardo ao lado e o apoio de Lucas e Ana, tudo seria diferente. Enquanto a multidão murmura e os policiais se aproximam, Clara percebeu que essa era apenas a primeira camada de um mistério muito maior. Um novo capítulo estava começando, e o futuro ainda era uma incógnita. E então, antes que as luzes pudessem apagá-los, ela se virou para a câmera que gravava aquela cena e disse: Ei, pessoal, se você chegou até aqui, você somente precisará se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias cheias de reviravoltas e emoção. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre tenha conteúdo incrível na sua tela. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E se você ama a arte de contar histórias, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação é fundamental. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O próximo mistério está a caminho e você não vai querer ficar de fora.